Acerte o caminho do seu propósito. Eu tenho uma frase que guia a minha vida. Foi uma lição que eu aprendi no correr da minha vida e eu queria compartilhar ela com você. E é muito importante porque muitas pessoas, eu descobri o meu propósito, eu nasci para fazer isso, e toma de tomar bambuzada na cabeça e a coisa não acontece, nada acontece, a pessoa não sabe por quê, a pessoa fica perdendo o tempo da vida dela, andando por um caminho que ela acredita que seja o caminho da vida dela, quando na verdade o caminho da vida dela é outro, e ela não para perceber, não para se atentar aos sinais enviados, para que você possa ter a percepção de que o quanto eu tenho que insistir quando eu estou insistindo para uma coisa dar certo, que é plausível, porque as coisas, a gente tem que ter resiliência, tem que ter garra, tem que ter vontade, as coisas não vão dar certo no primeiro momento, as coisas estão em evolução e você tem que partir para dentro para poder fazer as coisas acontecerem. Mas tem coisas que não são para acontecerem, que não são o melhor para você, que não são coisas que você vai realizar na sua vida e que só estão fazendo você perder tempo, você perder a coisa mais preciosa que você tem na história do filme da sua vida, que é o seu tempo. Quando você começa a ficar insistindo num caminho e para de enxergar os caminhos propostos ou não tem a sensibilidade de parar para perceber sinais enviados de que será que esse é mesmo o caminho certo que eu devo tomar na minha vida? E aí a gente fica... Bom, a frase que eu tenho para compartilhar com vocês, que eu aprendi na minha vida é: Deus gosta mais da gente do que a gente mesmo. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para mim. Muito mais do que eu. Muito mais do que você. Existe uma inteligência universal. Se você não é de Deus, se você é do infinito, se você é do universo, se você é da força maior, não tem problema. Essa força não se liga no nome que a gente dá. Pode ser Deus, pode ser deusa, pode ser a força universal, pode ser o nome que for. O importante é essa inteligência infinita, essa força maior, essa energia da qual nós viemos e para onde nós voltaremos, essa força de amor que nos fez, sabe muito mais o que é melhor para a gente do que a gente mesmo. Ela sabe qual é o caminho que nós devemos tomar. Ela sabe qual é o nosso propósito. Enquanto a gente está aqui nessa condição humana, tentando achar o nosso propósito, o meu propósito, essa inteligência maior, Deus, ou como você quiser chamar, sabe, porque foi dali que nós viemos. Tem um fundamento da sua existência, o caminho que você deve seguir, já está programado, vamos dizer assim, eu acredito muito nisso, quando a gente vem para a Terra. Eu acredito porque tive provas disso no correr da minha vida. E eu vou te explicar por que Deus gosta mais da gente do que a gente mesmo. Quando eu era ator, lá nos idos de 1902, 1903, enfim, estava lá atuando e tal, e comecei bem, a carreira acontecendo e tal, coisas legais acontecendo, de repente, aquele caminho descambou. Coisas erradas que eu fiz, erros que eu cometi, e coisas que foram acontecendo que, de repente, aquilo travou. Aquela carreira que começou muito bem, ela travou. Ela não andava mais. Ela não ia. Nem para um lugar, nem para o outro. Eu comecei a ficar, claro, numa situação muito difícil. Comecei a sofrer as consequências da falta de dinheiro, da falta de trabalho, da falta de tudo isso. Eu falava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, mas por que não me chamam para trabalhar? Por que ninguém me chama? Por que ninguém me dá uma oportunidade? Por que isso? Por que aquilo? Aquela angústia que a gente sente que você deve ter passado na tua vida em alguns momentos e tal, enfim. E eu ficava naquela angústia, naquele desespero, até que de repente, um dia, em 1992, tá? 1992, há 28 anos atrás, eu estava fazendo um espetáculo chamado Capitães da Areia, uma adaptação do livro do Jorge Amado. Eu estava em Brasília, e eu não me esqueço disso nunca mais na minha vida, no Teatro Nacional em Brasília, sala
acho que era na Sala Vila Lobos, Sala Martins Pena, me cutucaram aqui atrás. Alguém me cutucou. Era Deus. Foi Papai do Céu, o universo, divino, a deusa, como você quiser chamar. Me cutucou e falou assim: garoto, você nunca pensou em dirigir? Você nunca pensou em ser diretor? Me veio uma luz no meio do espetáculo, no meio da apresentação. Eu ganhava naquela época o equivalente a R$40 por semana. Eu comia um saco de biscoito de chocolate que eu dividia em 3 pedaços quando eu não estava no teatro. Claro que no teatro tinha ali a comida que a gente comia. Mas quando eu estava em casa, sem ter as apresentações, eu dividia um saco de biscoito em 3 partes. Eu comia uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. Minha situação estava numa penúria. Nossa Senhora, eu andava a pé pelo Rio de Janeiro para economizar o ônibus. Pra você ter uma ideia, eu só andava a pé. As pessoas me encontravam, eu estava magro num grau de tanto andar a pé e de tanto não comer. As pessoas perguntavam, porque era 1990, ali a época da AIDS, e perguntavam: Pedro, você está com AIDS? E eu falava: não estou não. Enfim, tá tudo bem, mas eu andava a pé, comia biscoito de chocolate para me alimentar durante o dia, porque a situação estava no nível do chão, já não estava mais para onde descer. E aí, no meio desse espetáculo lá do Capitães da Areia, em Brasília, eu parei, olhei assim e falei: cara, eu acho que eu posso dirigir, eu acho que eu posso fazer isso, De repente me veio essa coisa, essa vontade. Eu falei: porra, isso pode ser legal se eu fizesse isso, porque eu posso impor uma nova linguagem, eu posso fazer de um jeito. E aí eu comecei a reparar no como os diretores faziam o teatro, né, na época. A televisão não me chamava mais, para mim, eu havia morrido para a televisão. Com 18, 19 anos de idade, 20 anos, eu já tinha encerrado a carreira. E aí eu comecei a perceber que eu podia dirigir. E comecei a estudar, e comecei a estudar. E em 1993, em julho de 1993, eu estreiei meu primeiro espetáculo como diretor. Eu tinha 19 anos de idade. Me deu uma vontade, me deu um grau, me deu uma coisa, me deu um 3 pontos. E foi essa cutucadinha de Papai do Céu que eu tenho certeza que foi. Eu estava lá sentado no meu caminho, estava errado. Meu caminho estava errado. Não seria um bom caminho para mim, não seria a melhor coisa para mim, aquilo. Mas eu não sabia disso. Para mim aquele era o caminho certo. Só que eu estava sentadinho lá no meio do meu caminho, nada dava certo, eu não encontrava solução, não encontrava saída. Papai do Céu me deu essa cutucada. E aí eu achei um outro, ele falou assim: garoto, olha aqui que tem um outro caminho, tem uma outra estrada aqui, é outra coisa que você pode fazer, diferente disso aí que você faz. Você não gostaria? E de repente eu falei: cara, isso é legal. Em 93, em julho, eu estava estreando meu primeiro espetáculo. Foi um fracasso horroroso. Mas depois a gente foi batalhando, as coisas foram dando certo, fomos batalhando, as coisas foram dando certo. Eu estreiei como diretor em 1993, estamos em 2020, fazem 27 anos. Olha como eu agradeço a Papai do Céu de ter me dado aquela cutucada e falado: muda de caminho. Esse não é o teu caminho. Esse não é o teu propósito. Esse não é o caminho certo para você. E por que eu falo que é naquele momento, quer dizer, a partir dessa história completa, né, hoje eu olho para trás e entendo que Papai do Céu gosta mais da gente do que a gente mesmo. Porque por mim eu ia ficar sentado, me lamuriando, passando lá a dificuldade que eu estava passando, tentando insistir num negócio que não era o melhor para mim. Não era o melhor para mim aquilo. E aí eu tive, graças a Deus, a sensibilidade de entender o sinal que me foi dado e mudei o caminho. Dei um ponto de virada na história do filme da minha vida e mudei o rumo. E aí, o que aconteceu? As coisas foram dando certo para burro. Graças a Deus que me cutucou, as coisas foram acontecendo. E foi aonde eu me realizei profissionalmente, na função do diretor, da direção. E eu olho para trás e eu falo: graças a Deus que ele mudou minha vida naquela hora. Graças a Deus que ele falou: garoto, tá errado o seu caminho. Então o que eu queria compartilhar com vocês hoje? Se atentem para essa frase.
Deus gosta mais de você do que você mesmo. Muito mais. Ele sabe o que é certo pra gente. Pode chamar de divino, de universo, de força superior, de inteligência infinita, de energia suprema. Chama do jeito que você se sentir mais confortável. Ele não atende pelo nome. Mas existe essa força, essa inteligência suprema. Existe uma força aonde eu acredito que está toda a inteligência do universo somada de tudo que vai vir, de tudo que foi, de tudo que é hoje, tudo que vai ser criado, já existe essa inteligência. E a gente está aqui para servir a um propósito, para seguir um caminho. Mas se a gente fica igual aqueles cavalos de charrete, não, eu quero fazer, por que ninguém me chama? Por que ninguém me quer? Porque eu tô aqui, porque o meu caminho é esse aqui, ó. Eu nasci para isso, e nada dá certo, e nada dá certo, e a pessoa nasceu para isso. Daí você fala, gente, muda o caminho, vai descobrir zilhão de possibilidades que existem para a gente poder seguir novos caminhos. O seu propósito está no caminho que dá certo. Quer saber qual é o seu, quer confirmar qual é o seu propósito? Quando eu fiz o vídeo do propósito, muita gente botou lá nos comentários, eu sei o meu propósito é esse, meu propósito é aquele. Eu fiquei feliz, claro, porque a gente fica satisfeito quando a pessoa tem certeza do seu propósito. Mas a dúvida na minha cabeça sempre vem. Você fala assim, será que essa pessoa sabe mesmo qual é o propósito dela? Será que você tem certeza do seu propósito? Você já testou novos caminhos para saber se o seu propósito é esse? Você já olhou para o lado? Você já olhou bem para o lado para ver se não tem outro caminho do qual você poderia se realizar, você poderia ser uma pessoa feliz, onde as coisas, de repente, poderiam ir para um caminho melhor, acontecer de uma forma natural, bons acontecimentos? Como é que a gente sabe que a gente está no caminho certo ou se a gente está no caminho errado? A gente tem que se abrir para os sinais, se abrir para as percepções. Não é quando acontece uma coisa ruim e vão acontecer coisas, não é quando a gente enfrenta as dificuldades. As dificuldades a gente vai enfrentar, a gente vai encarar. Não devemos desistir dos nossos sonhos. Porém, tem uma hora em que você fala assim, você tem que ter um mínimo de sensibilidade e inteligência e falar, será que realmente esse é o sonho que eu deveria estar cumprindo aqui na Terra? Será que esse não é um sonho que eu adquiri, mas esse é o melhor para mim? Muitas vezes, Papai do Céu não dá aquilo que a gente quer. Não dá. Você fala, eu quero ser rico, ele não te dá o dinheiro. Ele não dá. Ele fala, não. Você vai fazer cagada com esse dinheiro, você vai se arrebentar aí na vida, você vai sofrer, você vai entrar num lugar negativo, num lugar ruim, e eu gosto mais de você do que você mesmo. Eu não vou te ver sofrer do jeito que você está querendo, desejando uma coisa que não vai te fazer bem. Muitas vezes a pessoa quer ser famosa, quer ir para a televisão, quer não sei o quê, e ele fala assim, não vou te dar. Aí você fala, mas Papai do Céu, Aí ele fala assim, eu gosto mais de você do que você mesmo. Você não sabe o que você vai adquirir, quais são as consequências desse sonho que você está sonhando aí. Não sei, isso eu sei muito na minha área, mas você que não é da nossa área artística, provavelmente as mesmas coisas acontecem. Provavelmente existem sonhos que são nossos sonhos, mas que não são o melhor para a gente. A gente tem que parar para ter a percepção, a inteligência espiritual de saber quando é que a gente está insistindo em algo para poder rolar legal, ou quando é que a gente está insistindo em algo que a gente tem que perceber que conquistar esse algo não vai ser o melhor para a gente. Mas a gente fica tão cego com o nosso sonho, com achei o meu propósito,
que a gente emburaca numas histórias e quando a gente vai ver lá na frente, Papai do Céu gosta mais de você do que você mesmo. Ele não vai deixar você chegar lá. Ele não vai deixar. Ele não vai deixar. Porque ele sabe que a consequência é negativa. E se a consequência é negativa, ele não dá, porque ele é muito amor. Ele é muito amor. Ele é muito amor. Ele quer que você siga o caminho correto. Ele quer que você siga o melhor caminho. Ele quer que você ache o melhor caminho para você. A quantidade de pessoas que vivem em frustração, porque estão almejando coisas que não são o melhor para elas e não param para perceber o que está acontecendo. Por que eu não consigo ter aquilo que eu gostaria de ter? Por que eu não consigo chegar onde eu gostaria de chegar? Por que isso não acontece para mim? Prosperidade acontece quando a gente acha o nosso caminho certo. Quando a gente tem uma história de vida que nos garante a segurança de que as consequências não vão nos jogar num buraco horroroso. Às vezes você não cruza com a pessoa que você gostaria de cruzar porque esse cruzamento não vai ser benéfico para você. Às vezes coisas não acontecem para você porque não serão benéficas. Quantas histórias de vida a gente não vê por aí de pessoas que não conseguiram coisas, acharam outro caminho e esse outro caminho as levou para o sucesso, para a realização pessoal, para as alegrias, em que a vida destravou. A vida destravou, ele saiu daquele lugar de angústia, de frustração, de chateação, de isso não dá certo, ninguém me dá uma oportunidade, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, achou um outro caminho e coisas maravilhosas aconteceram. Eu fico com meus colegas, porque na nossa área tem muita gente, coitada, iludida com esse sonho da coisa da fama e tal. Me perdoe quem não é da área, mas é só para ilustrar a história. E fico com essas pessoas falando, isso não é o melhor para você, não entra nessa, vai gastar a tua vida à toa, vai fazer outra coisa. Tem tanta coisa boa para fazer, porque isso aconteceu na minha vida. Chegou uma hora que o caminho embarreirou de uma forma que eu falei, e agora? Ninguém me dá uma oportunidade. Eu passei por isso. E aí só que a gente se abre para escutar, para ouvir. A gente se abre, não é escutar com a orelha, não é enxergar com o olho, é com o coração, é com a sua sensibilidade, com a sua percepção. O caminho certo do seu propósito, quando você achar ele, você vai saber. Por quê? Sinais vão te ser dados de que você está no caminho certo. Quando a gente está no caminho certo, eventualmente, durante a batalha, coisas boas acontecem que nos dão estímulo para que a gente siga em frente, que nos dão força para a gente continuar, que nos dão assim, tipo um vai que você tá certo, e você fala, opa, legal, é por aqui mesmo, e você vai saber, você não precisa de ninguém externo para te falar isso, é até bom que você não tenha, para que você aprenda a ter esse nível de percepção. Aconteceu um negócio legal, você fala, opa, deu um gás, posso viver mais 3 anos apertado, porque eu acho que está no caminho correto. Mais 3 anos passaram, mais 2 anos passaram, e acontece uma outra coisa legal, você fala, opa, tá certo isso aqui, eu tô indo bem, eu tô indo no caminho certo. E quando você tá há 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, e as coisas não acontecem, significa que você está igual um cavalinho de charrete sem querer olhar para o lado, e Papai do Céu, ele está com um cartaz enorme, falando, seu caminho não é esse, muda, a seta apontada, o caminho é para lá, você está indo para lá, não faça isso, você vai perder o tempo da sua vida à toa, para pensar, reflete. Ele tá lá e você tá igual um cavalinho de meu caminho é pra cá, meu caminho é pra cá, meu caminho é pra cá.
Então o que acontece? Vale a pena gastar um tempinho para conversar com a inteligência infinita, com o universo, com o divino, com o seu eu espiritual, que sabe muito bem qual é o seu propósito, com Deus, com a deusa, como você quiser chamar, e perguntar: eu estou no caminho certo? Por favor, me dá um sinal. Por favor, me mostre. E eu já fiz isso. Uma vez eu estava andando na lagoa, aqui no Rio de Janeiro, e eu estava assim, se for para eu fazer isso, era um negócio que eu queria fazer, se for para eu fazer isso, me dá um sinal. Se for para eu fazer isso, me dá um sinal. Se for para eu fazer isso, me dá um sinal. Eu fui pedindo com tanta força, com tanta força, com tanta força, de repente, plau, caiu um cocô de passarinho aqui no meu ombro. Eu falei: porra, que sinal. Mas foi um sinal. Foi um sinal. O bicho me acertou. E eu falei: beleza, vou fazer. Na hora eu falei: é isso, eu vou correr atrás. E assim eu fui. E deu certo, graças a Deus. O sinal valeu, né? Veio de uma forma estranha, mas valeu. E eu te aconselho a você perguntar. Eu te aconselho a você parar, refletir um dia, sentar na sua cadeirinha do pensamento aí, senta no cantinho do pensamento e pergunta para ele: pô, me dá um sinal, eu devo continuar fazendo o que eu estou fazendo? Eu estou no caminho certo? Por favor, me dá um sinal. Ele vai te dar um sinal. Ele vai te dar um sinal. A estrada é cheia de sinalizações. A gente é que não consegue enxergar. Porque tem que ter realmente uma elevação espiritual, um conhecimento, uma percepção que vai nos indicando o sinal. Várias pessoas que eu consegui de alguma forma falar: pô, olha para o lado, vê se o caminho é esse e tal, conseguiram enxergar o lado, e a vida foi se abrindo. A vida foi se abrindo, foi melhorando. Isso acontece muito, Tem muita gente que está, mas milhares de pessoas que estão seguindo um caminho equivocado. Aí dá para ver de longe, E você fala: tadinha dessas pessoas, coitadas dessas pessoas. Estão gastando tempo para viver em frustração. Estão gastando tempo da vida para viver tristes. Vale a pena? Vale a pena? Só para você continuar na teimosia do meu caminho é esse, meu propósito é esse? Vale a pena? Propósito, gente, é uma coisa que a gente vai descobrindo, vai achando. Esse negócio de ter muita certeza do propósito, desconfia. Pergunta para Papai do Céu, pergunta para ele: será que realmente é esse o seu propósito? Será que realmente é esse o caminho? Ele está cheio de indicação. Você vai saber o caminho certo, você vai saber o caminho errado, é só parar para sentir. É uma percepção que a gente abre, que não é uma percepção racional, objetiva. É uma percepção subjetiva. É uma percepção que a gente adquire através da nossa sensibilidade, de saber, de reconhecer se o caminho da gente está correto. Então, quando você estiver caminhando em direção ao seu propósito, se você estiver em busca de querer uma garantia de que o seu propósito, o seu caminho está correto, pergunta para ele, para ela, ou simplesmente percebe os sinais. Tenta perceber os sinais. Você vai saber perceber. Porque o caminho é de luta, o caminho é de dificuldade. O caminho correto tem luta, tem dificuldade e tem muito desafio para ser enfrentado. Mas o caminho errado é só barreira, Então tenta achar o caminho correto, porque você tem tanta coisa para fazer nessa terra. Você é um ser criativo, você é a imagem e semelhança do Criador. Você pode fazer milhares e milhares e milhares e milhares de coisas maravilhosas aqui na terra. Você não precisa ficar igual um cavalo de charrete: meu caminho é esse, meu caminho é esse, meu caminho é esse. Não precisa fazer isso. Você está jogando o tempo da sua vida fora, a coisa mais preciosa. Não tem dinheiro vai fazer você voltar 10 anos atrás? Não vai. Dinheiro não paga o tempo, dinheiro não paga a vida, dinheiro, nada na vida paga o tempo da gente.
A gente tem que saber como é que a gente está utilizando o nosso tempo. Tem que ter certeza que o seu caminho está correto. Tem que ter certeza que o seu propósito é esse. Mas não adianta você falar, é esse, pá, e seguir em frente e ficar cego para os sinais que vão vir. Você tem que falar, tomara que seja esse. Tomara que seja esse. Mas se não for esse, tem alguém que gosta mais de mim do que eu mesmo e vai saber se isso é o melhor para mim. Vai saber se isso é a coisa melhor que pode me acontecer. Então você vai sentir o caminho. Você vai sentir se o seu propósito está correto ou não. Tá? Abre a sua percepção. Desconfie do seu propósito até que você tenha respostas corretas que te afirmem fatos, que te garantem que o seu propósito está indo para um bom caminho. Cuidado, porque ficar perdido no caminho errado é jogar a vida fora, é viver em frustração, é viver em tristeza, é viver em decepção. Aí joga a culpa nos outros, joga a culpa no mundo, joga a culpa em todo mundo, mas você está lá no caminho errado. A responsabilidade é sua. Você não parou para perceber que o teu caminho não é esse. Ah, mas eu não sei fazer outra coisa. Sabe sim, olha a vergonha. Você é a imagem e semelhança do Criador, você é um ser de luz, você tem um sol dentro de você. Você pode qualquer coisa, você pode o que você quiser, você pode o que você quiser, desde que esteja em harmonia com o melhor para você. E você vai saber quando você estiver no caminho das coisas que vão ter consequências melhores para você. Você vai saber quando você tiver, tá? Você pode ser o que você quiser, você pode ter o que você quiser, você pode ser um Deus aqui na Terra. Você é um Deus aqui na Terra. Mas Deus é amor. A inteligência, a força universal, a inteligência infinita é amor. Nunca vai botar você ou vai deixar você chegar num lugar em que as consequências não vão ser boas para você. Nunca. Então aproveita essa dica, pega essa chave e desconfie do seu caminho, desconfie do seu propósito, pergunta. Perguntar é sabedoria. Pergunta, meu caminho está correto? Meu propósito é esse? Será que eu estou no caminho certo? Papai do céu me dá um sinal. Mamãe do céu me dá um sinal. E aí você vai e pode ficar tranquilo que você vai perceber os sinais. E desconfia, vai desconfiado, vai igual mineiro, vai desconfiado. E aí quando você acertar o seu caminho, vai te vir felicidade, prosperidade, amor, uma série de coisas maravilhosas que vão falar assim, aqui é a garantia, esse é o meu caminho. Tá? Desejo que você tenha uma vida maravilhosa, desejo que você acerte o seu caminho, mas desejo que você faça isso com inteligência. Pergunta e desconfie, até que você tenha provas e fatos que te mostrem que o seu caminho é realmente o melhor caminho. Faça isso e dê um show nessa vida, porque você é um Deus aqui na Terra. Você é um ser humano divino, você é um ser divino, um ser de luz. O certo aqui é você ter felicidade, prosperidade, amor, alegria. Se você não tem essas coisas, teu caminho pode estar errado. Se você não está vivendo em prosperidade, em felicidade, nessas coisas todas, o seu caminho pode estar errado. Pode estar errado. Cuidado, cuidado, atenção, viu? Por favor, você veio na Terra para brilhar. Você não veio na Terra para viver em sofrimento. Isso não é o normal, tá? Isso é uma consequência da gente de diversos fatores, mas um deles é estar no caminho errado e estar fechado para olhar para o lado e ver o infinito de possibilidades que você, um ser divino, tem para poder operar aqui na Terra. E eu desejo que você tenha uma vida maravilhosa, que você brilhe, que você faça tudo do bom e do melhor. A recomendação do nosso filme de hoje, O Advogado do Diabo. O Advogado do Diabo mostra exatamente o que acontece quando uma pessoa, muitas vezes, conquista algo que aparentemente pode ser bom, como sucesso, fama e dinheiro, e isso não traz boas consequências para a vida dele. Então o Advogado do Diabo nos mostra um trabalho maravilhoso aí do Al Pacino, Keanu Reeves,
Um filme sensacional. Olha com esse olhar de que, será que eu estou no meu caminho correto? Será que o melhor que eu quero que aconteça é isso? Será que é esse o caminho em que vai me gerar as melhores consequências? Lembra que todo caminho tem uma consequência. Será que essa consequência é boa e é benéfica para você? Se não for, fica tranquilo. Papai do céu gosta mais de você do que você mesmo. Ele vai tentar te proteger de tudo que é jeito. Ele vai tentar fazer com que você não consiga aquilo que você quer conseguir e que não é o melhor para você. Ele gosta mais da gente do que a gente mesmo. Muito obrigado por você ter me dado a coisa mais preciosa da história da sua vida, que é o seu tempo. Não jogue o seu tempo fora. Pergunte, questione se o meu caminho está correto, se o meu propósito está correto. Acerta o caminho e dá um ponto de virada na história do filme da sua vida. Faça isso antes que seja tarde demais, porque vai chegar uma hora em que o destino vai falar assim pra gente, ó, acabou, corta.